Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, mestre Dinho amado. Hoje, dia meia dúzia de abril de 2026, horário 7 horas da manhã, 08 minutos. Falsa identidade que ocupa a presidência da República Federativa do Brasil, foragido, se encontra num país do Caribe. Ele estabeleceu ogivas nucleares da Rússia e da China apontadas para os Estados Unidos da América e também confrontando a Marinha Brasileira, a Marinha Americana e 35 navios, 35 nações de navios na determinação da guerra nuclear contra terroristas que se encontram em 27 estados e 5.070 municípios. Total de capturas destes terroristas, 20 mil no Brasil. Todos eles com alto escalão de terrorismo. Todos vão ser eliminados hoje. Então, Luiz Inácio Lula da Silva decretou guerra, não tem mais o que conversar. Já a Marinha do Brasil fechou acordo com os Estados Unidos da América e com 35 nações ao combate do terrorismo, da estrutura de primeiro e segundo escalão deste narcoterrorista Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, que ocupa a presidência da República. Os seus titulares: Hugo Mota Alcolumbre, os seus titulares: Casa Civil, todos já com captura determinada, todos da estrutura do DEFAL, da estrutura do governo do narcotráfico País Brasil. Estamos em guerra atômica nuclear. Hoje, segunda-feira, dia meia dúzia de abril de 2026, horário 7 horas 10 minutos. Por favor, divulgue as matérias, mestre Dinho. E senhores, por favor, nos ajudem com o Pix, que temos contas a pagar. Qualquer valor nos ajuda. Meu Pix é o meu CPF 510 466 44734. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. E o meu Pix é meu telefone celular, 21 99 742 0789. Gratidão, mestre Dinho. Estamos no combate de células terroristas de funcionários públicos engajados na OCRIM, ONU, que estes funcionários públicos de primeiro, segundo, terceiro escalão na estrutura
do Judiciário, do Parlamento e do Executivo em 196 países estão ao delipêndio do Tesouro, dos impostos pagos pelos contribuintes de 196 países. Então nós vemos um grande default financeiro ao qual bancos não conseguem branquear por não estar na estrutura dos funcionários públicos no governo. Os bancos domésticos e os bancos centrais, eles não se encontram na estrutura dos governos de 196 países, até surgir um elemento comum a todos, chamado boas intenções ao combate da destruição do planeta, criando um elemento de proteção planetária otorgado pela ONU, pelo Banco Mundial, a possibilitar recursos para judicialização de atividades, de denúncias, de agressão ao planeta. Tudo isto foi elaborado e estabelecido pela Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, pela comunidade do euro, pela comunidade dos que pretendem branquear, lavar o dinheiro de boas intenções, judicializando contratos de narrativas, de estatutos, de compromisso, de retóricas, roteiros cinematográficos inexistentes. Estão discutindo o sexo dos anjos. Estão discutindo religião. Quando o patriarca Abraão já fez a sua manifestação através de dados específicos, conhecidos pelo planeta, e que narrativas de interpretação hermenêutica de possibilidades criou religiões. A querer arguir os seus manifestos e judicializar estas prerrogativas de lei, estabelecendo como se verdadeiras fossem. Então nós estamos vendo a criação de justificar
o roubo qualificado, o mau proceder, as guerras. Estamos já com todas as evidências, fatos, atos e circunstâncias que determinam que qualquer estrutura de governo em 206 países, sendo 196 da ONU e o restante do mundo muçulmano, estão a estabelecer as suas retóricas, os seus julgamentos, mas todos eles estão no combate de células extremistas, terroristas, dentro dos seus próprios governos de estrutura administrativas, a delipêndio de impostos pagos pela população do planeta. E estes procedem a exterminar com esta população. Eles não propõem e estabelecem a finalidade dos recursos arrecadados a que sejam utilizados a infraestrutura, ao bem-estar. Então vamos ao relatório da República Federativa do Brasil. O Brasil arrecada impostos para a saúde pública, para a infraestrutura de educação, de saneamento básico, para estabelecer benefícios a que a população tenha direitos, e esses direitos procedam a ser otorgados com sucesso. E esse dinheiro foi desviado. Hoje, 8 trilhões de dólares. 8 trilhões de dólares. Porque os recursos acautelados, eles estão em dólares. Então, quando você estabelece o pagamento dos juros da dívida de 8 trilhões de dólares, em que você manda para que sejam entregues a amortização da dívida, ele retorna como aporte financeiro em projetos do BNDES. E estes projetos financeiros entram via Bolsa de Valores, CVM, estabelecido esta autarquia no Rio de Janeiro, eleito pelo executivo presidente vigente. E ele distribui para os bancos domésticos do narcotráfico. Esta triangulação, ela opera para que o dinheiro desapareça. Porque não
aparece a quem era devido a infraestrutura de água, esgoto, hospitais, segurança pública. É um roubo qualificado. E eles fazem os pagamentos aos que têm outorga de cargos a fiscalizar o mau proceder. Todos eles, por diferentes partidos políticos que estão engajados na estrutura do governo federal do narcopaís Brasil, com o seu terrorista, conhecido e se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Óbito, que estabeleceu o primeiro, segundo e terceiro escalão ao delipêndio, ao roubo qualificado, não somente do Brasil, mas também da ORCRIM, Sociedade de Ladrões, Cleptocracia, da ONU, em planos quinquenais, todos já com fatos, atos e circunstâncias investigados por 60 agências mundiais que dão suporte às agências individuais de 196 países da cleptocracia destes funcionários públicos ao delipêndio da administração de cada país. Já todos identificados, com fatos, atos e circunstâncias do crime processado, cujas leis estabelecem que é descaminho, ou seja, eles dizem que o dinheiro desapareceu. Não se sabe onde foi parar, mas nós sabemos onde está esse dinheiro. No enriquecimento ilícito do compadrio de terroristas, exterminadores da população do planeta. São verdadeiros exterminadores. Estão em guerra atômica nuclear e querem negociar para continuar a proceder ao extermínio do ventre muçulmano, porque eles não querem que surja o mensageiro, como também no mundo ocidental, como também no mundo oriental. Então, não podemos permitir que funcionários públicos, membros desta ORCRIM global do terrorismo ao delipêndio da raça humana, continue a dominar a administração pública global. E eles mesmos estão em guerra atômica nuclear. A Europa faliu. A comunidade do euro
não tem capacidade financeira. A Itália tem que sair da comunidade do euro. Não tem como sobreviver. Os generais que se estabeleceram para a proteção dos seus países criaram uma cleptocracia do cartel dos soles. Delivery do tráfico mundial de drogas. A OTAN, onde venderam armas, munições e dividiram o dinheiro entre esses deliveries do cartel dos soles, que funciona em todo o planeta e que está em guerra atômica nuclear contra os fornecedores da matéria-prima das drogas ilícitas. E não pagaram. Então eles estão em guerra atômica nuclear. Então qualquer obstrução feita no Brasil pelo presidente do Senado Federal, Alcolumbre, alegando que tem que consultar os estudantes, o seu corpo administrativo, a solicitação de parar com os trabalhos é obstrução, é crime em flagrante. Os Estados Unidos da América já se estabelece em toda a América Central, em toda a América do Sul, em toda a América Latina e também a América do Norte, Canadá, Groenlândia. Por estar na defesa dos funcionários públicos que receberam pagamento para submeter o cargo administrativo ao delipêndio dos impostos pagos pela sua população local, ao desvio, ao compadrio destes poucos representantes administrativos que serão exterminados, mortos. Para proceder desta forma, a administração global estipulou 15 anos. Vocês veem que a Ucrânia já leva 4 anos e não trocou presidente. Como também não vai haver troca de presidente numa guerra global nuclear. Então estamos dizendo para vocês que estamos monitorando todo o procedimento, identificando os líderes de cargos que se corromperam e estão sendo levados à prisão. E eles acreditam que vão estabelecer diretrizes através do judiciário.
por serem crimes não comprovados pelo descaminho, ou seja, chegou até o cargo dele, ele diz que não recebeu nada, que sumiu o dinheiro, desapareceu no caminho até chegar a ele. Por ser um delito menor de 4 anos, ele responde por um ato administrativo que se perde no julgamento administrativo. Isso não existe mais. E quem colocou essa estrutura do governo federal do narco-estado Brasil é esse sujeito terrorista, óbito, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, seu primeiro, segundo e terceiro escalão, que rouba petróleo do Brasil e manda para Cuba para que seja pago as unidades de guerra da Rússia, do narcotraficante Putin, do narcotraficante Xi Jinping, do narcotraficante da Coreia do Norte. E ele alega que hoje ele tem que pagar os juros de 8 trilhões que saem automaticamente do Banco Central para amortizar a dívida, mas esse dinheiro se perde no descaminho e não é paga a dívida. E é feita toda uma triangulação para que esse dinheiro seja encontrado no patrimônio particular dos ladrões qualificados, funcionários públicos de cargos estabelecidos a liberar esse capital. Todo esse dinheiro está confiscado como espólio de guerra. E quem é o proprietário? Quem identificou e que declarou guerra atômica nuclear contra estes elementos. Cortou na própria carne. Estados Unidos da América. E estabeleceu que durante 15 anos a atual administração do senhor Donald Trump, do governo, permaneça ao combate desta prática. Então, recursos tem. E vocês perguntam, e eles estão com esse dinheiro? Não, não estão com dinheiro. Por isso que eles estão a roubar. E não sabem o que fazer. Querem conversar, se reúnem e estabelecem novas formas de roubo entre eles, como o Banco Master. Bom dia, mestridinho amado. Hoje, dia meia dúzia de abril de 2026, horário 7 horas da manhã, 08 minutos. Falsa identidade que ocupa a presidência da República Federativa do Brasil, foragido,
se encontra num país do Caribe. Ele estabeleceu ogivas nucleares da Rússia e da China apontadas para os Estados Unidos da América e também confrontando a Marinha Brasileira, a Marinha Americana e 35 navios, 35 nações de navios na determinação da guerra nuclear contra terroristas que se encontram em 27 estados e 5.070 municípios. Total de capturas destes terroristas, 20 mil no Brasil. Todos eles com alto escalão de terrorismo. Todos vão ser eliminados hoje. Então, Luiz Inácio Lula da Silva decretou guerra, não tem mais o que conversar. Já a Marinha do Brasil fechou acordo com os Estados Unidos da América e com 35 nações ao combate do terrorismo da estrutura de primeiro e segundo escalão deste narcoterrorista Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, que ocupa a presidência da República. Os seus titulares: Hugo Mota Alcolumbre, os seus titulares: Casa Civil, todos já com captura determinada, todos da estrutura do DEFAL, da estrutura do governo do narcotráfico País Brasil. Estamos em guerra atômica nuclear. Hoje, segunda-feira, dia meia dúzia de abril de 2026, horário 7h10. Por favor, divulgue as matérias, mestre Dinho. E senhores, por favor, nos ajudem com o Pix, que temos contas a pagar. Qualquer valor nos ajuda. Meu Pix é o meu CPF 510 466 44734. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. E o meu Pix é meu telefone celular, 21 99 742 0789. Gratidão, mestre Dinho. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Eu tenho a certeza que a volta do Senhor, pelo teu imenso amor, eu sei que irei morar no meu eterno lar. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho, hoje dia
6 de abril do ano de 2026. Meus amigos e amigas patriotas, na tela está aí a matéria que o juiz Oscar Aníbal Chapano enviou para o mestre Jim Fontenil. Vai pra prisão. Lula chora. Saiu delação de Maduro. Trump manda exército. Estão envolvidos narcotráfico. O cenário político da América Latina foi atingido por um verdadeiro terremoto. O que antes era tratado apenas nos bastidores da inteligência internacional tornou-se um escândalo público de proporções épicas. Nicolás Maduro, o líder venezuelano capturado recentemente, decidiu colaborar com a justiça dos Estados Unidos em uma delação premiada que promete desmantelar as estruturas de poder na região, especialmente no Brasil. Vocês estão vendo aí na tela, Trump, Maduro, prisão em 48 horas. Agora é tarde demais. Vazou delação de Maduro. Lula e Xandão foi entregue. Trump manda exército. De acordo com informações vazadas diretamente do Departamento de Justiça americano e publicadas por veículos de renome como o New York Times, Maduro está entregando um arquivo detalhado que conecta o narcotráfico internacional ao financiamento de movimentos políticos de esquerda através do Foro de São Paulo. Os depoimentos realizados sob forte esquema de segurança em Nova York indicam que o Brasil era o destino prioritário de uma fatia gigantesca desses recursos ilícitos. Estima-se que mais de 430 milhões de dólares tenham sido injetados em operações políticas brasileiras entre os anos de 2006 e 2022. O nome do presidente Lula aparece citado diversas vezes nos documentos preliminares, segundo o delator. O líder brasileiro atuaria como um coordenador central na distribuição desses recursos, decidindo quais campanhas e candidatos seriam estratégicos para a manutenção da hegemonia geopolítica na América do Sul. Maduro não apenas lançou as acusações, mas teria entregue provas físicas contundentes, incluindo extratos bancários de paraísos
fiscais, registros de e-mails e gravações de conversas telefônicas que comprovam a triangulação do dinheiro vindo do cartel Los Solis. Contudo, a revelação que mais causou pânico em Brasília foi a inclusão de Alexandre de Moraes na delação. O ministro do Supremo Tribunal Federal é acusado de atuar como uma peça-chave para brindar um sistema de investigações que poderiam expor a origem do dinheiro venezuelano. Segundo os relatos, surgiu uma necessidade urgente de bloquear o avanço das apurações do governo anterior, que chegavam perto demais da estrutura de financiamento do PT. Foi nesse contexto que Moraes teria iniciado os inquéritos que hoje são alvo de críticas internacionais, como o das fake news, com o objetivo real de silenciar investigadores e jornalistas que pudessem revelar a verdade. A gravidade das acusações aumenta com a menção a contratos superfaturados. Maduro afirma que escritórios ligados à família do ministro receberam valores vultosos, mascarados como prestação de serviços legítimos, mas que seriam, na verdade, pagamentos oriundos de esquemas de lavagem de dinheiro venezuelano. Essas informações colocam o STF em uma posição de vulnerabilidade inédita perante a justiça global. Vocês estão vendo aí na tela. Maduro, algemados, sentado em uma cadeira. Entregou tudo! Enquanto isso, nos Estados Unidos, Donald Trump utiliza essas revelações como uma ferramenta de pressão diplomática. Em discursos recentes, o líder americano sugeriu que os crimes cometidos por autoridades brasileiras violam direitos humanos e possuem caráter transnacional devido ao envolvimento com o narcotráfico. Trump chegou a mencionar a possibilidade de intervenção direta ou o envio de forças para capturar criminosos internacionais, caso o sistema brasileiro se recuse a colaborar com as investigações. O clima no Palácio do Planalto é de alerta máximo. Relatos indicam que Lula foi informado sobre o teor da delação ainda de madrugada e a estratégia inicial de silêncio reflete
o receio de que qualquer declaração possa ser usada contra o governo em solo americano. Diferente da justiça brasileira, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos não está sob a jurisdição de Brasília, o que impede qualquer tentativa de censura ou bloqueio das provas. Aliados históricos começam a se distanciar. Mensagens vazadas sugerem que outros ministros da Suprema Corte já temem as consequências e alertam que, se as provas de ligação com o narcotráfico forem confirmadas, os envolvidos estarão sozinhos em sua defesa. A segunda fase da delação de Maduro promete ser ainda mais detalhada, com a revelação de novos nomes do Judiciário, do Legislativo e do empresariado que sustentaram esse esquema por décadas. Está aí na testa, ou melhor, corrigindo, está aí na tela, os patriotas assistindo e comemorando. O Brasil assiste, ou melhor, corrigindo aqui, o Brasil assiste agora ao que pode ser o maior processo de limpeza institucional de sua história. Se as instituições americanas avançarem com os mandados de busca e apreensão internacional, é o seguinte, meus amigos e amigas, preste atenção, e apreensão internacionais, o cerco se fechará definitivamente, deixando pouco espaço para as narrativas políticas que sustentaram o poder até aqui. A verdade documentada e periciada está batendo a porta, e os próximos desdobramentos definirão o futuro democrático da nação. Aqui vocês poderão observar na tela as imagens. Os colonizadores belgas que engravidaram milhares de mulheres africanas e depois roubaram seus filhos. Entre o 1920 e o 1960, milhares de colonizadores belgas chegaram ao Congo. Engenheiros oficiais, homens brancos solteiros, longe de suas famílias. Vejam a imagem. O senhor do engenho entregou sua filha, aleijada, ao escravo mais forte. Ninguém imaginava o que ele faria. A filha trancada por anos, devido à deficiência, vivia nas sombras da própria casa, uma figura espectral, esquecida por todos, exceto
Aqui vocês poderão verificar na imagem. O escravo disse que eu era muito apertada e que ia me alargar um pouquinho. O sol do meio-dia não só iluminava o fazenda das aroeiras, castigavam o ar denso e estagnado, parecia transportar o cheiro da terra. Meus amigos e minhas amigas, aqui só foi um assunto em se tratando de, é claro, desses ditadores querendo escravizar o planeta Terra com as mentiras, com os crimes, juntamente com os terroristas, traficantes, comunistas. E como vocês poderão, meus amigos e minhas amigas, o Foro de São Paulo e o grande líder Lula e os demais do PT. Glória a Deus, meus amigos e minhas amigas. Vocês acabaram de ouvir e verificar as imagens do texto. Vocês verificaram que os colonizadores belgas, que engravidaram milhares de mulheres, ok? Vou repetir. Os colonizadores belgas, que engravidaram milhares de mulheres africanas e depois roubaram seus filhos. É assim e muito mais que esses criminosos, esses ditadores, esse sistema político caótico e melancólico está chegando ao fim. Sabe por quê? Que Deus permitiu que acontecesse tudo isso, certo? Rasgando a Constituição Federal, perseguindo, prendendo pessoas inocentes, como aquelas pessoas do dia 8 de janeiro. Mais de 1.000 pessoas parecem, inclusive Bolsonaro e outros. O recado está dado, meus amigos e minhas amigas patriotas. Essa matéria e outras que o juiz Oscar Aníbal Chapão enviou para o mestre Dinho. Essa matéria, vocês estão observando que somente o texto que foi apresentado e o mestre Dinho, com grande satisfação, eu coloquei o áudio no texto, e aqui é claro que foi transformado um vídeo com a fonte NIL. Portanto, meus amigos e minhas amigas patriotas, é essa matéria. Vamos agora para outras matérias, ok? Outras matérias. Guarda revolucionária confirma a morte de seu líder máximo. Israel atinge o coração da espionagem iraniana e eleva a tensão de guerra ao limite. Ele passou décadas em funções de inteligência e contra-espionagem, enquanto ascendia no aparato de segurança do Irã. Guarda revolucionária confirma a morte de seu líder máximo. Israel atinge o coração da espionagem iraniana e eleva a tensão de guerra ao limite. Ele passou décadas em funções de inteligência e contra-espionagem, enquanto ascendia no aparato de segurança do Irã. Guarda revolucionária confirma a morte de seu líder máximo. Israel atinge o coração da espionagem iraniana e eleva a tensão de guerra ao limite. Ele passou décadas em funções de
inteligência e contra-espionagem, enquanto ascendia no aparato de segurança do Irã. Os bancos brasileiros estão numa sinuca de bico entre as sanções americanas e a lei brasileira. Com a Lei Magnitsky, será o fim do banco? O Banco Bradesco S.A. é uma das maiores instituições financeiras do Brasil e da América Latina, destacando-se pela vasta rede de atendimento. Fundado em 10 de março de 1943 na cidade de Marília, interior de São Paulo. Os bancos brasileiros estão numa sinuca de bico entre as sanções americanas e a lei brasileira. Com a Lei Magnitsky, será o fim do banco? O Banco Bradesco S.A. é uma das maiores instituições financeiras do Brasil e da América Latina, destacando-se pela vasta rede de atendimento. Fundado em 10 de março de 1943 na cidade de Marília, interior de São Paulo. Os bancos brasileiros estão numa sinuca de bico entre as sanções americanas e a lei brasileira. Com a Lei Magnitsky, será o fim do banco? O Banco Bradesco S.A. é uma das maiores instituições financeiras do Brasil e da América Latina, destacando-se pela vasta rede de atendimento. Fundado em 10 de março de 1943 na cidade de Marília, interior de São Paulo. Meus amigos, o sistema político do Irã está entrando em colapso neste exato momento. A Guarda Revolucionária Islâmica acaba de dar o bote final para tomar o controle absoluto do país. Olha o nível da crise que está prestes a explodir no Oriente Médio. O que está acontecendo em Teherã é a maior convulsão política desde a Revolução de 79. O Irã está sendo esmagado por uma convergência brutal, guerra externa, sanções e um vácuo de liderança. O próprio presidente iraniano fez um alerta desesperador. Ele avisou que, sem um cessar-fogo urgente, a economia do país vai entrar em colapso total em poucas semanas. O Irã está sangrando e você sabe disso. Só que tem um detalhe assustador. Em vez de tentar salvar a economia, a alta cúpula da Guarda Revolucionária viu a oportunidade perfeita. Eles não querem estabilidade, eles querem poder. A velha divisão entre o governo civil e militares acabou. A Guarda Revolucionária está marginalizando o presidente e assumindo o controle direto das decisões estratégicas. O Irã está abandonando qualquer fachada civil e se transformando em uma ditadura militar pura, focada apenas na sobrevivência do regime. E quando generais radicais se sentem encurralados, o mundo inteiro precisa se preparar para o impacto. Meus amigos, o sistema político do Irã está entrando em colapso neste exato momento. A Guarda Revolucionária Islâmica acaba de dar o bote final para tomar o controle absoluto do país. Olha o nível da crise que está prestes a explodir no Oriente Médio. O que está acontecendo em Teherã é a maior convulsão política desde a Revolução de 79. O Irã está sendo esmagado por uma convergência brutal, guerra externa, sanções e um vácuo de liderança. O próprio presidente iraniano fez um alerta desesperador. Ele avisou que, sem um cessar-fogo urgente, a economia do país vai entrar em colapso total em poucas semanas. O Irã está sangrando e você sabe disso. Só que tem um detalhe assustador. Em vez de tentar salvar a economia, a alta cúpula da Guarda Revolucionária viu a oportunidade perfeita. Eles não querem estabilidade, eles querem poder. A velha divisão entre o governo civil e militares acabou. A Guarda Revolucionária está marginalizando o presidente e assumindo o controle direto das decisões estratégicas. O Irã está abandonando qualquer fachada civil e se transformando em uma ditadura militar pura, focada apenas na sobrevivência do regime. E quando generais radicais se sentem encurralados, o mundo inteiro precisa se preparar para o impacto. Como le va? Господин министр, как поживаете? Спасибо очень. Уважаемая госпожа президент, дорогие друзья, добрый день. Estimada señora Presidente, estimados amigos, buenos días. Мне очень приятно принимать вас в Московском Кремле. Me agrada poder darle bienvenida aquí en el Kremlin de Moscú. El contexto es muy favorable para vincularnos más entre Rusia y Argentina. Tenemos que ver la manera que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido. ¿Cómo le va? Господин министр, как поживаете? Спасибо очень. Уважаемая госпожа президент, дорогие друзья, добрый день. Estimada señora Presidente, estimados amigos, buenos días. Мне очень приятно принимать вас в Московском Кремле. Me agrada poder darle bienvenida aquí en el Kremlin de Moscú. El contexto es muy favorable para vincularnos más entre Rusia y Argentina. Tenemos que ver la manera que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido. Às 10h14 desta sexta-feira, agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão, assinados pelo ministro André Mendonça, em endereços ligados diretamente ao núcleo do gabinete de Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal. Os gabinetes foram vasculhados de forma sistemática.
Às 10 horas e 14 minutos desta sexta-feira, agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão, assinados pelo ministro André Mendonça, em endereços ligados diretamente ao núcleo do gabinete de Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal. Os gabinetes foram vasculhados de forma sistemática. Às 10 horas e 14 minutos desta sexta-feira, agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão, assinados pelo ministro André Mendonça, em endereços ligados diretamente ao núcleo do gabinete de Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal. Os gabinetes foram vasculhados de forma sistemática. Impactante. Lula exige lançar um ataque nuclear contra a Casa Branca. Washington em alerta vermelho. O mundo prende a respiração quando o presidente Lula da Silva sobe ao púlpito na sede da ONU com um olhar desafiador e intenso. Não há mais espaço para a diplomacia suave. Lula declarou com firmeza que o Brasil entrou em uma nova era de independência nuclear. A frase: "Se a Casa Branca ousar tocar na soberania da América do Sul, verá o sol nascer em pleno Washington", provocou um terremoto político sem precedentes na última década. A tensão aumentou ainda mais com informações sobre o fortalecimento da cooperação estratégica entre o Brasil e Vladimir Putin. Há relatos de movimentações militares discretas, porém intensas, como o deslocamento de equipamentos em áreas estratégicas, despertando temores de um confronto em larga escala. No Salão Oval, Trump, furioso, bate na mesa e ordena o avanço da frota para o sul. No entanto, o Brasil não demonstra sinais de recuo. Lula ativou o programa nuclear 01, colocando todo o seu arsenal no nível máximo de alerta. Satélites militares registram o deslocamento de ogivas apontadas diretamente para o norte. No Salão Oval, Trump, furioso, bate na mesa e ordena o avanço da frota para o sul. No entanto, o Brasil não demonstra sinais de recuo. Lula ativou o programa nuclear 01, colocando todo o seu arsenal no nível máximo de alerta. Satélites militares registram o deslocamento de ogivas apontadas diretamente para o norte. Uma empresa chinesa comprou no Amazonas a maior reserva de urânio do Brasil por 340 milhões de dólares, cerca de 2 bilhões de reais. A mina Pitinga, localizada no município de Presidente Figueiredo, no estado do Amazonas, tem ainda estanho, casperita, columbita, nióbio, urânio e tântalo. A mina estava sob controle de um grupo peruano de... Uma empresa chinesa comprou no Amazonas a maior reserva de urânio do Brasil por 340 milhões de dólares, cerca de 2 bilhões de reais. A mina Pitinga, localizada no município de Presidente Figueiredo, no estado do Amazonas, tem ainda estanho, casperita, columbita, nióbio, urânio e tântalo. A mina estava sob controle de um grupo peruano de... Uma empresa chinesa comprou no Amazonas a maior reserva de urânio do Brasil por 340 milhões de dólares, cerca de 2 bilhões de reais. A mina Pitinga, localizada no município de Presidente Figueiredo, no estado do Amazonas, tem ainda estanho, casperita, columbita, nióbio, urânio e tântalo. A mina estava sob controle de um grupo peruano de... Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece, para vocês entrarem na descrição, né, do celular
do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções, 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.